A cozinheira sorria enquanto girava entre as mesas vazias. Convidou um cliente tímido para dançar sem hesitar. Não sabia que por trás da simplicidade havia um milionário. E aquele convite mudaria o destino dos dois para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena ajustou o avental pela 1000ª vez naquela noite. Um gesto automático que se repetia há 20 anos na cozinha do restaurante Cantinho do Sabor. O cheiro de alho dourado no azeite preenchia o ambiente, enquanto ela conduzia sua orquestra particular de panelas e temperos com a precisão de uma maestrina. Aos 55 anos, conhecia cada centímetro daquele espaço como as linhas de sua própria mão. O restaurante de bairro não era famoso, não estava em guias gastronômicos, mas mantinha uma clientela fiel que apreciava a comida honesta e bem preparada. Helena era a alma invisível por trás de cada prato que saía pela porta da cozinha, embora poucos soubessem seu nome. Para a maioria, era apenas a cozinheira, uma presença constante e silenciosa que garantia o funcionamento perfeito daquela engrenagem. Naquela noite de junho, o ar estava diferente. A garçonete novata, Mariana, havia esquecido de colocar a música ambiente que normalmente embalava os jantares. O silêncio inusual permitia que os sons da cozinha ecoassem de forma mais clara pelo salão. O tilintar dos talheres, o borbulhar das panelas, o corte ritmado das facas nas tábuas de madeira. Foi quando ele entrou, o cliente das terças-feiras, como Helena o chamava mentalmente. Há meses ele vinha sempre no mesmo horário, sempre sozinho. Sentava-se à mesa próxima à janela e pedia o prato do dia sem nem olhar o cardápio. Helena o observava discretamente pela fresta da porta da cozinha, intrigada por sua presença constante e solitária. Senhorita, ela ouviu sua voz pela primeira vez, dirigindo-se a Mariana. Poderia, por gentileza, colocar uma música? Algo que dê vontade de sorrir? A garçonete, pega de surpresa, correu até o pequeno sistema de som. Depois de alguns momentos de hesitação, as notas suaves de um bolero antigo preencheram o ambiente. Helena reconheceu a melodia instantaneamente. Era Sabor a Mi, uma das favoritas de sua mãe. Normalmente, Helena jamais sairia da cozinha durante o serviço, exceto por extrema necessidade. Mas naquele momento, precisava pegar mais guardanapos. No armário do salão, um desvio de sua rotina tão bem estabelecida. Quando atravessou o espaço entre as mesas, sentiu o olhar dele. Não era um olhar qualquer, daqueles que passam por você sem realmente ver. Era um olhar que parecia enxergar além do avental manchado e das mãos calejadas pelo trabalho. Um olhar que reconhecia a pessoa por trás da função, que via a mulher além da cozinheira. Helena sentiu o coração acelerar levemente, suas mãos suando de forma incomum. Estava prestes a voltar para seu santuário quando algo extraordinário já aconteceu. O homem se levantou em um movimento fluido e elegante. Sem dizer uma palavra, estendeu a mão em sua direção. O tempo pareceu congelar. Os outros clientes, as mesas, o próprio restaurante, tudo desapareceu por um instante. Helena olhou para aquela mão estendida, depois para os olhos dele. Olhos castanhos que transmitiam uma calma inexplicável, um convite silencioso. Em seus 20 anos de trabalho, Helena nunca havia feito algo tão impulsivo. Seu lugar era na cozinha entre panelas e temperos, não no salão dançando com um desconhecido. Mas havia algo naquele momento, naquela música, naquele olhar, que a fez dar um passo à frente. Quando sua mão tocou a dele, sentiu a suavidade inesperada de seu toque. Ele a conduziu com delicadeza, como se tivessem ensaiado aquela dança 1000 vezes antes. Por 3 minutos e 45 segundos, a duração exata da música, eles flutuaram pelo pequeno espaço entre as mesas, alheios aos olhares surpresos dos outros clientes e funcionários. A dança terminou tão suavemente quanto começou, sem palavras, sem explicações. Helena voltou para a cozinha com o coração batendo em um ritmo diferente, as faces levemente coradas, uma sensação estranha de leveza no peito. Retomou seu posto diante do fogão, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido.
algo que ela ainda não compreendia totalmente, mas que faria aquela noite comum de terça-feira se transformar no início de uma história extraordinária. Uma história que começava com um bolero, um olhar e uma dança inesperada. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação diferente. Enquanto preparava seu café da manhã solitário no pequeno apartamento que chamava de lar, seus pensamentos continuavam voltando para a noite anterior. As notas do bolero ainda ecoavam em sua mente, assim como a lembrança daquele toque suave em suas mãos. Chegou mais cedo ao restaurante, como sempre fazia. A rotina da preparação era seu ritual particular. Organizar os ingredientes, verificar os estoques, planejar o menu do dia. Mas hoje cada gesto carregava um peso diferente, como se o mundo tivesse mudado sutilmente em seu eixo. Dona Helena, a voz de Mariana interrompeu seus pensamentos. A jovem garçonete entrou na cozinha com os olhos brilhando de excitação. A senhora não vai acreditar no que aconteceu ontem depois que foi embora. Helena tentou manter a compostura, fingindo estar concentrada no preparo das verduras. O que houve, menina? Aquele cliente, o da dança, ele ficou mais 1 hora depois que a senhora saiu. Pediu papel e caneta, escreveu algo por muito tempo. Deixou um envelope na caixa antes de ir embora. O coração de Helena deu um salto, mas sua voz permaneceu calma. E o que tinha no envelope? Não sei, dona Helena. O senhor Alberto, o dono, guardou com ele, mas ouvi ele comentando algo sobre uma proposta importante. A rotina do restaurante seguiu seu curso normal naquele dia, mas Helena percebeu olhares diferentes direcionados a ela. Os outros funcionários cochichavam pelos cantos, e até mesmo alguns clientes habituais pareciam observá-la com mais atenção quando ela ocasionalmente aparecia no salão. No final do expediente, quando já se preparava para ir embora, Sr. Alberto a chamou em seu escritório. Era um homem prático, que raramente demonstrava emoções, mas hoje havia algo diferente em seu semblante. Helena, precisamos conversar sobre algo importante. Ele ajeitou os óculos no rosto, um hábito nervoso que ela conhecia bem. Aquele cliente de ontem, ele não é um cliente comum. Ela sentou-se, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Sr. Alberto continuou. Ele é Eduardo Mendes, da família Mendes dos Transportes. Conhece? Helena balançou a cabeça negativamente. Nunca fora muito ligada em notícias de empresários ou economia. Bem, ele deixou uma proposta. Quer financiar uma expansão do restaurante, com uma condição específica, que você seja a diretora da nova cozinha profissional que ele quer montar aqui. O mundo pareceu girar por um momento. Helena apertou as mãos no colo, tentando processar a informação. Mas por quê? Ele escreveu algo interessante na carta. Sr. Alberto pegou um papel da gaveta. Disse que encontrou aqui algo que procurava há muito tempo. Autenticidade. E que sua dança demonstrou que ainda existem momentos de magia genuína no mundo. Helena sentiu o rosto queimar. Sr. Alberto, me desculpe por ter dançado durante o serviço. Não vai acontecer novamente. O patrão riu pela primeira vez em anos. Helena, você trabalha aqui há 2 décadas. Nunca tirou férias, nunca chegou atrasada, nunca reclamou de nada. Se uma dança trouxe uma oportunidade dessas, talvez devesse ter dançado antes. Mas a proposta trazia mais do que apenas uma promoção. Eduardo queria criar um programa de capacitação profissional, focado especialmente em mulheres acima dos 40 anos que sonhavam em trabalhar com gastronomia. Helena seria não apenas chefe, mas mentora. Ele deu um prazo de 1 semana para pensarmos, concluiu o Sr. Alberto. Mas, Helena, seja sincera, você acha que consegue? É muita responsabilidade, muita exposição. A pergunta ficou suspensa, no ar. Helena olhou para suas mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Lembrou-se de sua mãe, que também fora cozinheira e sonhava em ter seu próprio restaurante. Pensou em todas as mulheres que, como ela, tinham talento, mas nunca tiveram uma oportunidade. Sr. Alberto, ela respondeu finalmente, sua voz firme como nunca antes. Acho que já passou da hora de descobrirmos do que sou capaz. Ao sair do
Restaurante naquela noite, Helena olhou para o céu estrelado de São Paulo. A cidade parecia diferente, mais viva, mais cheia de possibilidades. Em algum lugar, um bolero tocava de uma janela distante, e ela sorriu sabendo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Uma semana se transformou em um turbilhão de emoções e mudanças para Helena. O cantinho do sabor fervilhava com as notícias da futura expansão, e ela se viu no centro de uma atenção que nunca havia experimentado antes. Cada funcionário, cada cliente regular, queria saber mais sobre a cozinheira que havia conquistado a confiança de um dos homens mais influentes do país. A primeira reunião oficial com a equipe de Eduardo Mendes aconteceu numa segunda-feira, chuvosa. Helena havia passado o fim de semana inteiro escolhendo a roupa adequada, optando por um conjunto azul marinho que sua irmã a convencera a comprar anos atrás para um casamento. Parecia apropriado para conhecer arquitetos e consultores empresariais. Dona Helena, uma jovem elegante de terno cinza e cabelos perfeitamente alinhados, a recebeu na porta. Sou Beatriz Campos, assessora do Sr. Mendes. Ele, infelizmente, não poderá estar presente hoje, mas me deu instruções específicas sobre o projeto. O coração de Helena afundou um pouco. Parte dela esperava rever Eduardo, entender melhor o homem por trás daquela proposta extraordinária, mas manteve a postura profissional que anos de cozinha lhe ensinaram. Sempre seguir em frente, não importa a surpresa que apareça. A reunião aconteceu na sala improvisada nos fundos do restaurante. Plantas arquitetônicas foram desenroladas sobre a mesa. Apresentações em laptops mostravam projeções financeiras e Helena se viu mergulhada em um mundo completamente novo de termos, técnicos e planilhas. O projeto inicial prevê a reforma completa do espaço atual e a incorporação do imóvel ao lado, explicava Beatriz, apontando para as plantas. A nova cozinha profissional terá capacidade para receber até 15 alunas por turma no programa de capacitação. Helena observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. E quanto tempo levará para começar? As obras podem iniciar em 2 semanas, respondeu um dos arquitetos. Mas antes precisamos definir alguns detalhes cruciais. A senhora tem preferência por algum tipo específico de equipamento? Alguma disposição especial para a cozinha? Foi nesse momento que Helena sentiu sua confiança crescer. Ali, finalmente, estava algo que ela conhecia profundamente. Começou a falar sobre fluxos de trabalho, sobre a importância da ergonomia para cozinheiras mais velhas, sobre como cada centímetro de bancada precisava ser pensado para otimizar movimentos. A equipe ficou impressionada com seu conhecimento prático. Beatriz fazia anotações furiosamente em seu tablet, enquanto os arquitetos ajustavam seus desenhos baseados nas sugestões de Helena. Tem mais uma coisa, Beatriz comentou ao final da reunião. O Sr. Mendes deixou isso para a senhora. Entregou um envelope elegante, selado com cera. Helena abriu com cuidado, suas mãos ligeiramente trêmulas. Dentro havia apenas um cartão com uma frase escrita à mão. A dança é apenas o começo. Continue seguindo a música do seu coração. Naquela noite, depois que todos foram embora, Helena ficou sozinha na cozinha, que em breve seria transformada. Tocou as paredes antigas, os azulejos gastos, o fogão que havia sido seu companheiro por tantos anos. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção que não sabia nomear. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Beatriz, com o cronograma detalhado das obras e uma lista de potenciais candidatas para a primeira turma do programa de capacitação. Mulheres como ela, que haviam passado anos cozinhando em suas casas, em pequenos estabelecimentos, sonhando com uma oportunidade que nunca parecia chegar. Helena sentou-se em seu banquinho habitual e começou a ler cada história, cada pequena biografia. Maria, 52 anos, cozinheira de marmitas. Josefa, 48 anos, confeiteira autônoma. Antônia, 63 anos, aposentada com um sonho de abrir uma pensão. Cada nome carregava uma vida inteira de esperanças adiadas. Vamos fazer acontecer, sussurrou para si mesma, guardando o envelope de Eduardo junto ao peito. Vamos fazer cada uma delas brilhar,
As obras começaram em um ritmo frenético, que transformou completamente a rotina do Cantinho do Sabor. Para não interromper totalmente o funcionamento do restaurante, Helena improvisou uma cozinha temporária em um espaço alugado próximo, onde continuava a preparar os pratos que seus clientes tanto amavam. Foi durante esse período de transição que ela começou a notar as mudanças em si mesma. Seu reflexo no espelho mostrava uma mulher diferente, ainda a mesma Helena de sempre, mas com um brilho novo nos olhos, uma postura mais ereta, um sorriso mais frequente nos lábios. Dona Helena, chegaram os currículos para a primeira turma, anunciou Mariana, entregando uma pasta grossa. A garçonete havia se tornado sua assistente informal durante todo o processo, demonstrando um entusiasmo contagiante pelo projeto. Eram mais de 200 candidatas, 200 mulheres que, como ela, guardavam sonhos entre panelas e receitas. Helena passou noites inteiras lendo cada história, cada carta de apresentação. Algumas eram escritas à mão, outras digitadas com evidente dificuldade. Todas tocavam seu coração de uma maneira especial. Como vamos escolher apenas 15? Perguntou-se em voz alta, olhando para as fotografias anexadas aos currículos. Rostos sorridentes, tímidos, esperançosos. Cada um contando uma história silenciosa de perseverança. Foi quando teve uma ideia. Pegou seu telefone e, respirando fundo, ligou para Beatriz. Precisamos conversar com o Sr. Mendes, disse assim que a assessora atendeu. Tenho uma proposta diferente para o projeto. A reunião foi marcada para o dia seguinte, mas, novamente, Eduardo não apareceu pessoalmente. Em seu lugar, uma videoconferência foi organizada no escritório temporário. Helena, que nunca havia participado de uma chamada de vídeo na vida, ajeitou nervosamente o cabelo enquanto a tela se iluminava. Mas a imagem que apareceu não era de Eduardo, apenas sua voz preencheu a sala, enquanto um fundo neutro ocupava a tela. Senhorita Helena, é um prazer finalmente conversarmos. Beatriz me disse que você tem uma ideia para o projeto. Engolindo o nervosismo, Helena explicou seu plano. Em vez de 15 alunas, ela propunha um sistema rotativo. As candidatas seriam divididas em grupos que se alternariam entre aulas práticas e teóricas. Algumas poderiam começar ajudando na cozinha do restaurante, outras participando de workshops específicos. Isso significaria um investimento maior. A voz de Eduardo soou pensativa. E muito mais trabalho para você. Sim, Helena respondeu com firmeza. Mas significa também que nenhuma delas será deixada para trás. Cada uma terá sua chance, mesmo que demore um pouco mais. Houve um momento de silêncio na linha. Helena podia ouvir seu próprio coração batendo acelerado. Sabe por que escolhi investir no seu projeto, senhorita Helena? A voz de Eduardo finalmente quebrou o silêncio. Porque naquela noite, quando dançamos, vi nos seus olhos algo raro, a capacidade de enxergar o extraordinário no ordinário. Você acaba de provar que não me enganei. O projeto foi aprovado. Na hora, com um orçamento expandido. Beatriz imediatamente começou a fazer ligações, reorganizando cronogramas e contratos. Helena permaneceu sentada, absorvendo a magnitude do momento. Mais uma coisa, a voz de Eduardo acrescentou antes de encerrar a chamada. Continue guardando aquele bolero no coração. Algum dia, quem sabe, podemos dançar novamente. A tela escureceu, deixando Helena com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos. Seu telefone começou a tocar insistentemente. Eram as primeiras candidatas sendo contatadas por Beatriz, transbordando de alegria com a notícia de que haviam sido aceitas no programa. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena tirou do armário um vestido antigo, colocou uma música no pequeno rádio da cozinha e, pela primeira vez em décadas, dançou sozinha, celebrando não apenas sua própria transformação, mas a de todas as mulheres que, em breve, fariam parte de sua vida. A inauguração do novo espaço se aproximava e o antigo Cantinho do Sabor havia se transformado em algo muito além das expectativas iniciais. As obras revelaram um edifício magnificamente renovado, com amplas janelas que permitiam que a luz natural inundasse o ambiente.
A cozinha profissional era um sonho realizado, com equipamentos de última geração, harmoniosamente integrados com elementos tradicionais que Helena havia insistido em manter. É como uma catedral da gastronomia, sussurrou Maria, uma das primeiras alunas do programa, ao entrar pela primeira vez no espaço. Aos 52 anos, ela havia deixado seu emprego como cozinheira em uma empresa para participar do projeto. Helena sorriu, compartilhando o encantamento. Cada detalhe havia sido pensado com carinho, as bancadas em alturas diferentes para acomodar pessoas de todas as estaturas, os pisos antiderrapantes especiais, a iluminação perfeitamente distribuída. Mas o que mais chamava a atenção era a parede de azulejos portugueses que Helena havia escolhido pessoalmente, cada um contando uma história diferente através de suas pinturas delicadas. Dona Helena! Mariana irrompeu pela porta da cozinha, agitada como sempre. A repórter da revista Sabores em Saberes chegou para a entrevista. O coração de Helena disparou. A reportagem havia sido ideia de Beatriz, uma forma de divulgar o projeto e atrair mais atenção para a causa das mulheres na gastronomia. Mas Helena nunca havia dado uma entrevista em sua vida. A repórter Amanda Torres era uma mulher elegante na casa dos 40 anos, com olhos perspicazes e um sorriso gentil. Dona Helena, é uma honra conhecê-la pessoalmente. Seu projeto está causando um verdadeiro burburinho no mundo da gastronomia. Durante as 2 horas seguintes, Helena se viu contando sua história, não apenas sobre o projeto atual, mas sobre seus 20 anos de dedicação silenciosa à cozinha. Falou sobre sua mãe, sobre as receitas antigas que guardava como tesouros, sobre a dança que mudou sua vida. E quanto ao Sr. Eduardo Mendes? Perguntou Amanda, seus olhos brilhando de curiosidade. Ele tem aparecido para acompanhar o desenvolvimento do projeto? Helena hesitou por um momento. O Sr. Mendes prefere manter-se nos bastidores, mas sua presença é sentida em cada detalhe, em cada sonho que ele nos permite realizar. A repórter fez uma pausa, consultando suas anotações. Sabe, fiz uma pesquisa extensa sobre ele antes de vir aqui. É curioso como ele praticamente desapareceu da vida pública nos últimos anos. Alguns dizem que após uma disputa familiar complicada, prefiro focar no que ele está fazendo de bom agora. Helena interrompeu suavemente. Às vezes as pessoas precisam se afastar para encontrar seu verdadeiro propósito. Amanda sorriu compreensiva. E qual é o próximo passo do projeto? Amanhã recebemos nossa primeira turma completa, Helena respondeu, seu rosto iluminando-se. 40 mulheres extraordinárias que vão transformar este espaço em algo ainda mais especial. Após a entrevista, Helena encontrou um novo envelope em sua mesa. Dentro, além do já familiar, cartão com a caligrafia elegante de Eduardo, havia um pendrive. Para inspirar seus primeiros dias de aula, dizia o cartão, algumas receitas de família que talvez você queira compartilhar. Naquela noite, em casa, Helena conectou o pendrive em seu notebook recém-adquirido. Encontrou dezenas de arquivos, não apenas receitas, mas histórias antigas da gastronomia brasileira, fotografias de pratos tradicionais, técnicas quase esquecidas. Era um tesouro culinário que fez seus olhos marejarem. Entre os arquivos havia uma pasta marcada como pessoal. Dentro, uma única foto. Um jovem Eduardo Mendes ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos, ambos sorridentes diante de um fogão antigo. A legenda dizia simplesmente: Vovó Maria, a primeira pessoa que me ensinou que cozinhar é um ato de amor. Helena tocou a tela suavemente, sentindo que começava a entender um pouco mais sobre o homem misterioso que havia transformado sua vida. Aquela foto revelava algo que as manchetes e especulações nunca poderiam capturar. A verdadeira razão por trás de todo aquele projeto. O primeiro dia de aula amanheceu com uma energia especial no ar. Helena havia chegado antes do sol nascer, preparando cada detalhe, com o mesmo cuidado que dedicava aos seus pratos mais elaborados. Sobre cada bancada, um avental novo com o nome de cada aluna bordado, um presente especial que ela havia encomendado secretamente. As mulheres começaram a chegar uma a uma,
cada uma carregando não apenas suas bolsas, mas décadas de sonhos, adiados. Havia Dona Josefa, que vendia bolos em feiras há 30 anos, Sandra, que criara 4 filhos cozinhando em casas de família, Conceição, que abandonara a faculdade de gastronomia nos anos 80 para cuidar dos pais. Bem-vindas à sua nova casa. Helena começou, sua voz tremendo levemente de emoção. Aqui não somos apenas cozinheiras. Somos guardiãs de memórias, criadoras de momentos, artistas do sabor. A aula inaugural foi sobre muito mais que técnicas culinárias. Helena compartilhou algumas das receitas que havia encontrado no Pen Drive de Eduardo, entrelaçando-as com histórias de sua própria jornada. As alunas ouviam fascinadas, reconhecendo em suas palavras seus próprios sonhos e lutas. Dona Helena, chamou Conceição durante uma pausa, a senhora acha mesmo que não é tarde demais para nós? O silêncio que seguiu era denso de expectativa. Helena olhou para cada rosto presente, vendo neles o mesmo medo que tantas vezes havia sentido. Deixem-me contar uma história, ela respondeu pegando um dos livros antigos que Eduardo havia compartilhado. Vocês conhecem Julia Child? Ela começou sua carreira na gastronomia aos 37 anos. Aos 49 publicou seu primeiro livro. Aos 51, estreou na televisão. As mulheres se aproximaram, absorvendo cada palavra. Mas não precisamos ir tão longe. Olhem para mim. Aos 55 anos, achava que meu papel era permanecer nos bastidores, invisível. Então, um bolero começou a tocar. Nesse momento, como se por mágica, as notas suaves de sabor a mi preencheram o ambiente. Todas as cabeças se viraram para a porta da cozinha, onde Mariana estava ao lado do pequeno sistema de som sorrindo. A vida é como uma receita, continuou Helena, sua voz misturando-se à melodia. Às vezes precisamos ajustar o fogo, mudar os ingredientes, recomeçar do zero. Mas nunca é tarde demais para criar algo extraordinário. A tarde passou em um piscar de olhos. As alunas aprenderam os fundamentos básicos da cozinha, profissional, mas mais que isso, começaram a formar laços entre si. Histórias eram compartilhadas entre o cortar de legumes e o temperar de molhos. Risos ecoavam pelos corredores brilhantes. Ao final do dia, quando todas já haviam partido, Helena encontrou um envelope diferente em sua mesa. Não era o papel elegante que Eduardo costumava usar, mas sim um conjunto de folhas simples, dobradas com cuidado. Eram cartas das alunas. Cada uma havia escrito algumas linhas sobre o que aquele primeiro dia significava para elas. As palavras transbordavam gratidão, esperança e determinação. A última carta, porém, fez seu coração parar por um momento. Era de Conceição. Querida Helena, hoje entendi que não estamos apenas aprendendo a cozinhar. Estamos aprendendo a dançar com a vida novamente. Obrigada por nos mostrar que ainda podemos sonhar. Helena guardou as cartas junto com todos os outros tesouros que vinha colecionando desde aquela primeira noite de dança. Em seu apartamento, enquanto preparava um chá antes de dormir, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Helena. A voz de Eduardo soou clara pela primeira vez, sem a intermediação de videoconferências. Apenas queria dizer que você superou todas as minhas expectativas hoje. Minha avó estaria orgulhosa. Antes que ela pudesse responder, a linha ficou muda. Helena ficou parada, segurando o telefone, um sorriso suave em seus lábios. Lá fora, a cidade pulsava com sua energia noturna, mas dentro de seu coração, um bolero continuava tocando suavemente. A reportagem na revista Sabores em Saberes causou um impacto que ninguém havia previsto. O que era para ser apenas uma matéria sobre um projeto inovador de capacitação gastronômica se transformou em um fenômeno viral nas redes sociais. A história da cozinheira que dançou um bolero e transformou sua vida, junto com a de dezenas de outras mulheres, capturou a imaginação do público. Dona Helena, a senhora precisa ver isso, se exclamou Mariana, correndo para a cozinha com seu celular. Nosso vídeo institucional já tem mais de 1 milhão de visualizações e os comentários são tão emocionantes. Helena,
que mal sabia usar o WhatsApp, se viu repentinamente no centro de uma revolução digital. Mulheres de todo o Brasil começaram a compartilhar suas próprias histórias de sonhos adiados, de talentos escondidos nas cozinhas de suas casas. Foi quando Beatriz apareceu com uma proposta inesperada. Helena, recebemos convites de 3 programas de televisão. Eles querem fazer matérias especiais sobre o projeto. O pânico inicial de Helena foi rapidamente substituído por uma determinação serena. Se sua história podia inspirar outras mulheres a perseguirem seus sonhos, então ela enfrentaria as câmeras. Mas com uma condição, ela disse, surpreendendo a todos com sua firmeza. Quero que algumas das nossas alunas participem também. Esta história não é só minha. A primeira gravação aconteceu em uma manhã de quinta-feira. A equipe de televisão transformou a cozinha em um estúdio improvisado com luzes e câmeras por todos os lados. Helena escolheu 3 alunas para participarem. Dona Josefa, com seus bolos premiados em feiras, Sandra, que agora dava aulas de culinária brasileira, e Conceição, que havia se tornado a porta-voz informal da turma. E como a senhora se sente sendo chamada de a fada madrinha da gastronomia? Perguntou a apresentadora, referindo-se ao apelido que a internet havia lhe dado. Helena riu, ajustando seu avental novo, um presente das alunas, bordado com pequenas notas musicais. Não sou fada madrinha, sou apenas alguém que aprendeu que nunca é tarde para dar um novo passo de dança. Durante a gravação, as alunas demonstraram receitas, compartilharam histórias de superação e falaram sobre como o projeto havia mudado suas vidas. A apresentadora ficou visivelmente emocionada quando Conceição revelou que havia acabado de abrir seu próprio buffet, especializado em eventos para a terceira idade. Nos bastidores, porém, algo incomum acontecia. Beatriz recebia mensagens urgentes em seu celular, seu rosto alternando entre preocupação e alívio. Helena, ela chamou durante um intervalo. O Sr. Mendes está assistindo à transmissão ao vivo pela internet. Ele quer falar com você. Com o coração aos saltos, Helena foi levada até uma sala privativa, onde um laptop estava aberto em uma videoconferência. Pela primeira vez desde aquela noite de dança, ela viu o rosto de Eduardo Mendes. Estava diferente do empresário, elegante que havia dançado com ela. Seus cabelos tinham mais fios brancos e suas feições pareciam mais cansadas, mas seus olhos, os olhos ainda tinham aquele brilho especial que havia notado naquela primeira noite. Helena, ele disse suavemente, você transformou meu sonho em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Seu sonho? Ela perguntou intrigada. Eduardo sorriu um sorriso triste e doce ao mesmo tempo. Minha avó, ela era como suas alunas, uma cozinheira extraordinária que nunca teve sua chance de brilhar. Antes de partir, ela me fez prometer que ajudaria outras mulheres como ela, mas eu não sabia como até aquela noite no restaurante. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Por que nunca me contou? Porque esta história precisava ser sua, não minha. Você deu vida própria a este projeto, Helena. Você o fez crescer com seu próprio coração. Naquele momento, alguém bateu à porta. Era hora de voltar para a gravação. Helena hesitou, não querendo encerrar aquele momento raro. Eduardo, ela disse usando seu primeiro nome pela primeira vez. Você vai continuar se escondendo? Ele tocou a tela suavemente, como se quisesse alcançá-la. Algumas danças precisam de tempo para encontrar seu ritmo certo, não é mesmo? A tela escureceu, deixando Helena com 1000 perguntas não feitas e um coração batendo em um ritmo que começava a reconhecer muito bem. O sucesso do projeto trouxe não apenas reconhecimento, mas também desafios inesperados. Com a crescente exposição na mídia, o restaurante escola se tornou um ponto de peregrinação para aspirantes a chefes e curiosos de todo o país. As inscrições para as novas turmas dispararam, chegando a números que ninguém havia previsto. 3.170 candidatas, suspirou Helena olhando para a pilha de formulários em sua mesa. Como vamos dar conta de tanta gente? Foi Conceição quem teve a ideia, que mudaria tudo.
Durante uma reunião com as primeiras formandas do programa, ela levantou a mão timidamente. E se cada uma de nós assumisse uma pequena turma em nossas próprias cozinhas, como uma rede de mentoras? O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som da porta se abrindo. Beatriz entrou, carregando seu inseparável tablet. Desculpem interromper, mas acho que vocês vão querer ver isso. Ela projetou na parede um mapa do Brasil, com pequenos pontos luminosos espalhados por todas as regiões. Cada ponto representa uma cozinheira profissional, acima dos 40 anos, que se inscreveu para ser mentora em nosso programa. Algumas têm restaurantes próprios, outras trabalham em suas casas, todas inspiradas pela história de vocês. Helena sentiu o coração acelerar. Quantas são? 217 até agora, e o número não para de crescer. As mulheres na sala se entreolharam, começando a compreender a magnitude do que estava acontecendo. Não era mais apenas um projeto de capacitação, estava se transformando em um movimento nacional. Mas como vamos garantir a qualidade? Perguntou Sandra, sempre prática. Como vamos treinar todas essas mentoras? Foi quando o telefone de Helena tocou. Era Eduardo. Já pensei nisso, ele disse, sua voz transmitindo entusiasmo. Que tal transformarmos o restaurante escola em uma central de formação de mentoras? Podemos criar um programa intensivo, trazendo as candidatas a mentoras para passar algumas semanas com você e sua equipe. Isso custaria uma fortuna, Helena ponderou. Dinheiro é o menor dos problemas, Eduardo respondeu com uma risada suave. Além disso, várias empresas entraram em contato querendo patrocinar o projeto. Sua história tocou muitos corações, Helena. Naquela noite, após uma longa reunião de planejamento, Helena decidiu caminhar até em casa em vez de pegar seu habitual ônibus. Precisava organizar os pensamentos, digerir tudo o que estava acontecendo. Passou em frente a uma loja de eletrodomésticos, onde várias televisões na vitrine exibiam simultaneamente sua entrevista do dia anterior. Era surreal ver-se na tela, falando com uma confiança que não sabia que possuía. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Passei pelo restaurante hoje, depois que todos foram embora. A cozinha ainda guarda o eco daquele bolero. Helena sorriu digitando sua resposta. Você deveria ter entrado. Poderíamos ter dançado novamente. A resposta demorou alguns minutos para chegar. Ainda não. Mas prometo que, quando chegar a hora certa, não será apenas uma dança. Será uma celebração de tudo o que você conquistou. Helena guardou o celular, seu coração leve como uma folha ao vento. Ao passar por um café, ouviu as notas suaves de Sabor a Mi escapando pelas janelas. Parou por um momento, fechou os olhos e deixou a música a envolver. Uma senhora idosa sentada em um banco próximo a observava com um sorriso conhecedor. Às vezes, disse ela, a vida nos surpreende com as melodias mais inesperadas, não é mesmo? Helena abriu os olhos, retribuindo o sorriso. Sim, respondeu. E o mais bonito é quando descobrimos que sempre tivemos a música dentro de nós. Só precisávamos de alguém para nos fazer ouvir. Seguiu seu caminho para casa, mas agora seus passos tinham um ritmo diferente. O ritmo de quem finalmente encontrou sua própria dança na vida. A expansão nacional do projeto trouxe consigo uma onda de mudanças que ninguém havia previsto. O restaurante escola agora pulsava com uma energia diferente, recebendo grupos de futuras mentoras de todos os cantos do Brasil. Helena se via diante de mulheres que haviam viajado dias inteiros, algumas deixando suas cidades pela primeira vez, todas carregando o mesmo brilho de esperança nos olhos. Dona Helena, chamou uma senhora de Manaus durante uma aula prática. A senhora acha que conseguiremos fazer a mesma mágica acontecer em nossas cidades? Helena parou de picar legumes e olhou para o grupo reunido ao seu redor. Viu rostos marcados pelo tempo e pela experiência, mãos calejadas pelo trabalho duro, olhos que guardavam histórias de lutas e perseverança. A mágica, ela respondeu, suavemente, não está no lugar, mas nas pessoas. Está no amor que colocamos em cada prato, em cada gesto, em cada ensinamento. Foi durante uma dessas aulas que Beatriz entrou apressadamente na cozinha,
seu rosto normalmente composto, demonstrando uma agitação incomum. Helena, precisamos conversar, em particular. No escritório, Beatriz fechou a porta e ligou seu tablet. Na tela, manchetes de diversos portais de notícias destacavam uma história que fez o coração de Helena gelar. Império Mendes em crise. Herdeiro rebelde usa fortuna familiar em projeto social polêmico. Eduardo Mendes desafia a família e investe milhões em rede de restaurantes escola. Acionistas questionam uso de recursos em projeto gastronômico. A família está movendo uma ação judicial, Beatriz, explicou sua voz tensa. Eles alegam que Eduardo não tem autoridade para usar os recursos da empresa dessa forma. Querem uma auditoria completa do projeto. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso significa que... Não, Beatriz, interrompeu firmemente. Eduardo já está tomando providências. Ele não vai permitir que nada aconteça com o projeto. Mas, vamos, ele precisa aparecer publicamente. Não pode mais se esconder. A família está usando seu reclusamento como argumento para questionar sua capacidade de gestão. Helena fechou os olhos, lembrando-se da última videoconferência com Eduardo, de como ele parecia vulnerável apesar de sua força. Agora entendia melhor por que ele se mantinha nas sombras. O que podemos fazer? Perguntou, determinada a não deixar aquele sonho desmoronar. Eduardo está convocando uma coletiva de imprensa para amanhã. Ele quer que você esteja lá, Helena. Na verdade, Beatriz hesitou. Ele disse que só fará isso se você estiver ao seu lado. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou em sua pequena varanda, observando as luzes da cidade, repassando em sua mente cada momento desde aquela primeira dança. Seu telefone tocou pouco depois da meia-noite. Desculpe ligar tão tarde. A voz de Eduardo soava cansada. Imagino que Beatriz já tenha te contado tudo. Sim, ela respondeu suavemente. Por que não me contou antes sobre os problemas com sua família? Porque queria proteger você e o projeto de todo esse drama familiar. Mas agora... Ele suspirou profundamente. Helena, você mudou minha vida naquela noite. Não apenas com a dança, mas com sua autenticidade, sua força silenciosa. Amanhã preciso mostrar ao mundo quem eu realmente sou. E só consigo imaginar fazer isso com você ao meu lado. Helena sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Tenho medo, admitiu. Não de enfrentar sua família ou a imprensa, mas de que tudo isso possa prejudicar nossas alunas, suas mentoras, seus sonhos. Então lutaremos por elas, Eduardo respondeu com firmeza, como você tem feito desde o primeiro dia, como minha avó teria feito. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som distante da cidade noturna. Eduardo? Sim. Amanhã, antes da coletiva, podemos dançar novamente? Ela podia ouvir o sorriso em sua voz quando ele respondeu. Pensei que nunca iria pedir. A manhã da coletiva de imprensa amanheceu com um céu surpreendentemente azul em São Paulo. Helena chegou ao restaurante escola 2 horas antes do horário marcado, encontrando o espaço já transformado por uma equipe de assessoria de imprensa. Câmeras, microfones e luzes haviam sido estrategicamente posicionados no salão principal. Está tudo pronto? Perguntou Beatriz, aparecendo ao seu lado com um copo de café. Helena assentiu, ajustando nervosamente o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Suas alunas haviam insistido em ajudá-la a escolher o visual perfeito, elegante, mas autêntico, como Conceição havia definido. Ele já chegou? Perguntou, tentando manter a voz firme. Como em resposta, as portas principais se abriram. Eduardo Mendes entrou, vestindo um terno impecável, mas com um ar de simplicidade que contrastava com a imagem típica de um magnata dos negócios. Seus olhos encontraram os de Helena imediatamente. Bom dia, ele disse suavemente, aproximando-se. Acho que temos um compromisso antes de toda essa loucura começar. Com um gesto, ele fez sinal para alguém próximo ao sistema de som. As primeiras notas de sabor a mi preencheram o ambiente, exatamente como naquela primeira noite.
Senhorita Helena. Ele estendeu a mão, seus olhos brilhando com uma mistura de ternura e determinação. Me concede esta dança? O mundo pareceu desaparecer quando eles começaram a dançar. Não havia câmeras, não havia crise familiar, não havia preocupações. Apenas a música, o movimento e aquela conexão inexplicável que havia mudado suas vidas. Sabe, Eduardo, murmurou enquanto dançavam. Passei anos me escondendo do mundo, mergulhado em mágoas familiares e arrependimentos. Então, numa noite comum, vi uma cozinheira sair de sua zona de conforto para dançar com um estranho. Foi quando percebi que, às vezes, precisamos dar um passo inesperado para encontrar nosso verdadeiro caminho. Helena sorriu, lembrando-se de sua própria transformação. Nunca imaginei que aquela dança me traria até aqui. Nem eu. Ele riu suavemente. Mas agora precisamos dançar uma música diferente. Está pronta? A música acabou, e eles se separaram justamente quando os primeiros jornalistas começavam a chegar. O salão rapidamente se encheu de vozes e flashes de câmeras. A coletiva. Se começou pontualmente às 10 horas. Eduardo assumiu o microfone com uma postura serena que surpreendeu a todos. Bom dia, ele começou. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que um herdeiro do Grupo Mendes decidiu investir milhões em um projeto de capacitação gastronômica. Outros questionam meu afastamento da vida pública nos últimos anos. Hoje, quero contar a verdadeira história por trás dessas decisões. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Helena antes de continuar. Minha avó era uma cozinheira extraordinária, que nunca teve a chance de realizar seus sonhos. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou ações na bolsa, mas na capacidade de transformar vidas. Quando conheci Helena e vi seu trabalho silencioso na cozinha do Cantinho do Sabor, reconheci a mesma paixão que minha avó tinha. Eduardo então convidou Helena para se juntar a ele. Lado a lado, eles apresentaram os números impressionantes do projeto. Centenas de mulheres capacitadas, dezenas de novos negócios abertos, uma rede nacional de mentoras em formação. Este não é apenas um projeto social, Helena falou, sua voz firme e clara. É um movimento de transformação. Cada mulher que passa por nossas cozinhas leva consigo não apenas técnicas culinárias, mas a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Quando os jornalistas começaram a fazer perguntas, muitas delas agressivas sobre a disputa familiar, foi a vez de Eduardo mostrar sua força. Minha família questiona o uso dos recursos, mas esquece que empresas não existem apenas para gerar lucros. Elas têm um papel transformador na sociedade. E se for preciso, estou disposto a usar minha parte da herança pessoal para manter este projeto vivo. A declaração causou um burburinho na sala. Beatriz, do fundo do salão, sorria orgulhosa. Após a coletiva, quando os jornalistas começaram a se dispersar, Eduardo segurou suavemente a mão de Helena. Obrigado, ele disse simplesmente. Pelo quê? Por me ensinar que às vezes precisamos sair da cozinha para fazer a diferença. Helena sorriu, apertando levemente sua mão. E obrigada por me mostrar que alguns sonhos precisam apenas de uma música certa para começar. A coletiva de imprensa teve um impacto ainda maior do que o esperado. Nos dias que se seguiram, a história de Eduardo e Helena dominou não apenas os cadernos de economia, mas também as páginas de comportamento e estilo de vida. A imagem do herdeiro recluso que encontrou seu propósito através de um projeto social inspirado por uma dança com uma cozinheira capturou a imaginação do público. Olha só isso, exclamou Mariana, mostrando seu celular para Helena durante o café da manhã no restaurante escola. Já existem 3 páginas nas redes sociais dedicadas a vocês dois. Os seguidores estão chamando de O Conto de Fadas da Gastronomia. Helena corou levemente, ainda desconfortável com toda a atenção. Mas não havia tempo para se preocupar com a fama repentina. A primeira turma nacional de mentoras estava chegando naquela manhã. O salão principal havia sido transformado em um auditório improvisado. 50 mulheres de diferentes estados brasileiros, todas com histórias únicas de superação, aguardavam ansiosamente o início do programa intensivo de formação. Sejam bem-vindas.
Helena começou, sua voz transmitindo uma confiança que crescia a cada dia. Cada uma de vocês foi escolhida não apenas por seu talento culinário, mas por sua capacidade de inspirar e transformar vidas. Entre as participantes estava Dona Zuleika, uma senhora de 68 anos do interior do Ceará, que há 3 décadas mantinha uma pequena pousada conhecida por sua comida regional. Seus olhos brilhavam de emoção enquanto ouvia Helena falar. Quando vi sua história na televisão, Dona Zuleika comentou durante um intervalo. Foi como se alguém finalmente entendesse o que sempre senti, que a cozinha não é apenas um lugar de trabalho, é um espaço de transformação. O programa havia sido cuidadosamente planejado para durar 3 semanas. Além das técnicas culinárias avançadas, as futuras mentoras aprenderiam sobre gestão, psicologia do ensino e empreendedorismo. Cada dia trazia novos desafios e descobertas. Foi durante uma dessas aulas que Beatriz entrou discretamente no auditório, fazendo sinal para Helena. No corredor, sua expressão era séria. A família Mendes convocou uma assembleia extraordinária. Ela informou em voz baixa. Querem votar o afastamento de Eduardo da diretoria do grupo. Helena sentiu o coração apertar. Ele sabe? Sim. Na verdade, Beatriz hesitou. Ele está aqui. Quer falar com você. Eduardo esperava no pequeno Jardim dos Fundos, um de seus lugares favoritos no complexo. Parecia cansado, mas seus olhos mantinham aquele brilho determinado que Helena havia aprendido a admirar. Desculpe aparecer assim, ele disse quando ela se aproximou, mas precisava te ver antes de enfrentar o que vem pela frente. Sua família não vai desistir facilmente, não é? Ele sorriu tristemente. Não, eles nunca entenderam minhas escolhas. Quando me afastei da empresa anos atrás, após uma série de desavenças sobre o rumo dos negócios, acharam que era apenas uma fase. Agora, com o projeto com você, ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eles perceberam que é algo muito maior. Helena observou o jardim ao redor, as ervas aromáticas que ela mesma havia plantado, o pequeno banco onde às vezes se sentava para pensar. O que podemos fazer? Lutar, Eduardo respondeu simplesmente. Mas dessa vez, não quero fazer isso sozinho. Helena. Ele se virou para encará-la diretamente. Você mudou minha vida de formas que nem imaginava possível. Me fez acreditar novamente no poder das conexões humanas, na magia dos recomeços. Eduardo, deixe-me terminar, ele pediu suavemente. Amanhã na Assembleia vou propor algo radical. Quero transformar o projeto em uma fundação independente, com patrimônio próprio. E quero que você seja não apenas a diretora executiva, mas minha parceira em tudo isso. Helena prendeu a respiração, compreendendo o peso daquela proposta. Não era apenas uma questão profissional. Era uma declaração de confiança, de parceria, de algo mais profundo que ambos vinham construindo silenciosamente. Mas e sua família? O grupo? Algumas vezes precisamos escolher entre o legado que herdamos e o legado que queremos construir. Ele respondeu, estendendo a mão para ela, como havia feito naquela primeira noite. O que me diz? Está disposta a dançar essa nova música? Comigo? Antes que Helena pudesse responder, ouviram aplausos vindos da porta do jardim. As mentoras em treinamento haviam feito uma pausa em sua aula e assistiam à cena, muitas com lágrimas nos olhos. Vai lá, Dona Helena, gritou Dona Zuleika, sua voz embargada de emoção. Às vezes, o melhor tempero da vida é a coragem de arriscar. Helena olhou para as mulheres que haviam se tornado sua família estendida, para o jardim que simbolizava crescimento e renovação, e finalmente para Eduardo, que esperava pacientemente sua resposta. Com um sorriso, pegou sua mão. Sabe de uma coisa? Ela disse, seus olhos brilhando. Acho que já está mais do que na hora de aprendermos alguns passos novos. A manhã da Assembleia chegou com uma energia diferente no ar. O restaurante escola estava excepcionalmente silencioso. As aulas haviam sido suspensas e as mentoras em treinamento haviam organizado um café da manhã especial para Helena antes de sua partida para a reunião. É nosso jeito de dizer que estamos com você,
explicou Conceição, servindo um café preparado com grãos especialmente torrados para a ocasião. Cada uma de nós contribuiu com algo para esta mesa. Helena olhou emocionada para o banquete à sua frente. Pães caseiros, bolos regionais, frutas cristalizadas, doces tradicionais. Cada item contando uma história, cada sabor carregando um desejo de boa sorte. Trouxe isso para você, disse Dona Zuleika, entregando um pequeno embrulho. Dentro havia um lenço de seda antiga, delicadamente bordado. Era da minha avó. Ela sempre dizia que carregava sorte para momentos importantes. Beatriz chegou pontualmente às 8h30, trazendo consigo um conjunto de documentos. Eduardo passou a noite inteira finalizando a proposta da fundação com os advogados. Ela explicou, enquanto seguiam para o carro. Ele quer que tudo esteja perfeito. Durante o trajeto até a sede do Grupo Mendes, Helena observava a cidade despertar através da janela do carro. São Paulo tinha um brilho diferente naquela manhã, como se também estivesse torcendo por eles. O prédio da empresa era uma imponente estrutura de vidro e aço, que parecia tocar o céu. No saguão, Eduardo as aguardava, elegante em seu terno escuro, mas com aquele sorriso gentil que Helena tanto admirava. Pronta? Ele perguntou suavemente, oferecendo seu braço. Como nunca, ela respondeu, ajustando o lenço de Dona Zuleika em seu pescoço. A sala de reuniões do conselho estava lotada. Executivos em ternos caros, advogados com suas pastas de couro, e no centro da mesa, a família Mendes, rostos sérios que carregavam o peso de gerações de poder e tradição. Eduardo, começou Ricardo Mendes, o patriarca da família, sua voz grave ecoando pela sala. Antes de iniciarmos oficialmente, gostaria de fazer uma última tentativa de diálogo. Você tem certeza que quer seguir com isso? Eduardo olhou para Helena, depois para seu pai. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. A apresentação que se seguiu foi diferente de tudo que aquela sala já havia presenciado. Eduardo não falou apenas de números e projeções, embora eles fossem impressionantes. Falou de transformação social, de propósito empresarial, de legado verdadeiro. O que proponho, ele concluiu, é a criação da Fundação Sabores em Sonhos, uma entidade independente que continuará e expandirá o trabalho que iniciamos. E sim, estou disposto a usar minha parte da herança para garantir sua sustentabilidade. Um burburinho percorreu a sala. Ricardo Mendes se ajeitou em sua cadeira, seu rosto uma máscara de contenção. E quanto à senhora? Ele se dirigiu a Helena pela primeira vez. O que a faz pensar que pode liderar um projeto deste porte? Helena sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Tocou suavemente o lenço em seu pescoço e se levantou. Senhor Mendes, ela começou, sua voz clara e firme. Passei 20 anos de minha vida acreditando que meu lugar era apenas nos bastidores de uma cozinha, mas aprendi que às vezes precisamos dar um passo além de nossa zona de conforto para descobrir nossa verdadeira força. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa presente. Este projeto não é apenas sobre gastronomia, é sobre dar voz a quem nunca foi ouvido, oportunidade a quem nunca teve chance, dignidade a quem sempre trabalhou nas sombras. E se há algo que aprendi gerenciando uma cozinha profissional por 2 décadas, é que verdadeira liderança não é sobre poder. É sobre serviço, dedicação e a capacidade de fazer outros brilharem. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Ricardo Mendes olhava fixamente para Helena, seu rosto gradualmente suavizando. Sabe, ele disse finalmente, você me lembra alguém que também acreditava que uma cozinha podia mudar o mundo. Eduardo prendeu a respiração. Pai, sua avó ficaria orgulhosa, filho, Ricardo completou, um sorriso discreto surgindo em seus lábios. Não apenas do projeto, mas de você ter encontrado alguém que compartilha a mesma visão dela. A tensão na sala começou a se dissipar. Um a um, os membros do conselho começaram a demonstrar apoio à proposta. Quando a votação final aconteceu, o resultado foi surpreendente, aprovação unânime. Ao saírem da sala de reuniões, Eduardo segurou a mão de Helena. Acho que merecemos uma comemoração especial, ele sussurrou.
Que tal um jantar? Conheço um pequeno restaurante de bairro que tem o melhor bolero da cidade. Helena riu, sentindo seu coração leve como uma pluma. Só se você prometer dançar comigo. Sempre, ele respondeu, seus olhos brilhando com promessas de muitas danças futuras. Os meses que se seguiram à aprovação da Fundação Sabores & Sonhos foram intensos e transformadores. O pequeno restaurante-escola havia se tornado o centro de uma revolução silenciosa na gastronomia brasileira. A cada semana, novas histórias de sucesso chegavam de diferentes cantos do país. Em uma manhã particularmente agitada, Helena encontrou Beatriz esperando em seu escritório com uma expressão radiante. Precisamos comemorar, anunciou a assessora, estendendo uma pasta. Os números do primeiro semestre acabaram de chegar. Helena abriu o relatório e sentiu seus olhos marejarem. Mais de 1.000 mulheres capacitadas através da rede de mentoras, 200 novos negócios abertos, parcerias com 15 governos estaduais, para programas de capacitação profissional. Mas não é só isso, continuou Beatriz, mal contendo a empolgação. Recebemos um convite especial. A Unesco quer incluir nosso projeto no catálogo de melhores práticas em educação e empreendedorismo feminino. Helena deixou-se cair em sua cadeira, overwhelmed pela magnitude do que haviam alcançado. Seu olhar vagou para a parede onde havia emoldurado o primeiro avental que usara no Cantinho do Sabor. Agora uma relíquia, que contava uma história de transformação. Dona Helena. Mariana irrompeu pela porta ofegante. A senhora precisa ver isso. A dona Zuleika está ao vivo na televisão. Correram para o salão principal, onde um grande grupo já se reunia em torno da TV. Na tela, a simpática senhora cearense apresentava orgulhosamente sua nova pousada escola, onde já treinava 15 mulheres da região. Todo o sucesso que estamos tendo aqui no Ceará, dizia Dona Zuleika para a repórter, começou com uma dança que ensinou a gente que nunca é tarde para recomeçar. Ela não esquece dessa dança, hein? Uma voz divertida soou atrás de Helena. Era Eduardo, que havia chegado silenciosamente. Helena sorriu, sentindo o calor familiar que sua presença sempre trazia. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma parceria que ia além do profissional, uma sincronia natural, como a de dançarinos que conhecem perfeitamente os passos um do outro. Falando em dança, ele continuou, tenho uma surpresa para você, mas primeiro preciso te mostrar algo. Eduardo a conduziu até o Jardim dos Fundos, que havia se tornado seu lugar especial de conversas. Lá, uma pequena mesa estava arrumada para um café da manhã íntimo. Isso me lembra nossa primeira manhã depois da aprovação da fundação. Helena comentou, reconhecendo os pães e doces que ele sempre pedia especialmente para ela. Foi exatamente essa a intenção. Eduardo sorriu, puxando uma cadeira para ela, porque hoje marca outro começo. Ele tirou do bolso um envelope elegante, similar ao que havia deixado no restaurante tanto tempo atrás. Dentro, havia um convite para um evento internacional de gastronomia em Paris. A fundação foi convidada para apresentar nosso projeto no maior encontro de chefes do mundo. Ele explicou, seus olhos brilhando de orgulho. E você, minha querida parceira de dança, será a oradora principal. Helena sentiu o coração acelerar. Paris? Eu? Mas... Sim, mas... Eduardo a interrompeu gentilmente. Você é a alma deste projeto, Helena. Sua história inspirou milhares de mulheres. Além disso, ele fez uma pausa dramática. Ouvi dizer que os franceses adoram um bom bolero. Helena riu, lembrando-se de como tudo havia começado. Você não vai me fazer dançar na frente dos chefes franceses, vai? Não, ele respondeu, levantando-se e estendendo a mão para ela. Mas que tal ensaiarmos um pouco? Afinal, Paris é a cidade do amor e das danças inesperadas. Como se por mágica, as notas suaves de Sabor à Mi começaram a tocar. Mariana, é claro, sempre atenta aos momentos especiais, havia ligado o sistema de som do jardim. Enquanto dançavam entre as ervas aromáticas e flores, Helena percebeu que sua vida havia se transformado em uma receita única, uma mistura perfeita
de sonhos realizados, novos desafios e aquele ingrediente especial que só o amor verdadeiro pode trazer. Sabe, ela murmurou contra o ombro de Eduardo. Acho que entendi por que sua avó acreditava tanto no poder da cozinha para mudar o mundo. É mesmo? Ele perguntou suavemente. Sim, porque é na cozinha que aprendemos a mais importante das lições, que com os ingredientes certos, na medida certa e principalmente com o amor certo, podemos criar algo extraordinário. Paris recebeu a delegação brasileira com o charme típico de sua primavera. O Grande Palais, transformado em um espetacular centro gastronômico para o evento, resplandecia sob o sol de abril. Helena, parada diante do imponente edifício, respirou fundo, sentindo o peso do momento. Nervosa? Perguntou Eduardo, ajustando carinhosamente o broche em forma de nota musical que havia lhe dado como presente de boa sorte. Um pouco, ela admitiu. Mas é um nervosismo bom, como aquele que senti antes de nossa primeira dança. O auditório estava lotado, chefes renomados, críticos gastronômicos, empresários e educadores de todo o mundo. Na primeira fila, um grupo especial, Dona Zuleika, Conceição e outras 5 mentoras do projeto, trazidas como representantes das centenas de mulheres que agora faziam parte da rede Sabores em Sonhos. Helena subiu ao palco sob aplausos calorosos. Seu português fluiu suavemente através dos fones de tradução simultânea, enquanto ela compartilhava não apenas números e resultados, mas histórias de transformação, de coragem, de recomeços. A gastronomia, ela disse, sua voz carregada de emoção. Não é apenas sobre comida, é sobre conexões humanas, é sobre preservar memórias e criar novas histórias. Cada prato que preparamos carrega em si o poder de transformar não apenas paladares, mas vidas inteiras. As imagens se sucediam no telão atrás dela. Rostos sorridentes de alunas e mentoras, cozinhas em plena atividade, cerimônias de formatura, novos negócios sendo inaugurados. A plateia acompanhava em silêncio respeitoso, muitos visivelmente emocionados. Mas hoje, Helena continuou, quero compartilhar com vocês uma receita especial, a receita da transformação. Os ingredientes são simples, um sonho guardado por muito tempo, uma pitada de coragem e aquele momento mágico em que alguém acredita em você mais do que você mesma. Seus olhos encontraram os de Eduardo na plateia e ela sorriu. Às vezes essa receita começa com uma dança inesperada, às vezes com um gesto de gentileza. O importante é entender que nunca é tarde para mudar a temperatura do fogo, ajustar os temperos, ou até mesmo começar uma receita totalmente nova. Quando terminou sua apresentação, o auditório explodiu em aplausos. Chefes renomados se levantaram, muitos com lágrimas nos olhos. Uma chefe francesa particularmente famosa por sua dureza se aproximou do palco para abraçar Helena. Vous avez changé ma vision de la cuisine, sussurrou a chefe em seu ouvido. Você mudou minha visão da cozinha. A noite de gala que se seguiu foi um turbilhão de emoções. A Fundação Sabores e Sonhos recebeu o prêmio máximo de inovação social em gastronomia e diversos países manifestaram interesse em replicar o modelo. Mas o momento mais especial aconteceu longe dos holofotes. No pequeno jardim do hotel, Eduardo havia organizado uma surpresa. Sob as estrelas de Paris, uma pequena orquestra começou a tocar Sabor à Mi. Pensei que poderíamos criar mais uma memória especial, ele disse, conduzindo Helena para uma dança. As mentoras brasileiras presentes se juntaram a eles, cada uma com seu par, transformando o jardim em uma pequena pista de dança improvisada. Dona Zuleika, dançando com um renomado chefe italiano, ria como uma menina. Olha só para elas, Helena sussurrou, observando suas alunas, agora amigas e parceiras, vivendo seu próprio momento, mágico em Paris. Quem diria que chegaríamos até aqui? Eu diria, Eduardo respondeu suavemente. Desde aquela primeira noite, quando vi você sair da sua cozinha para dançar, soube que estava testemunhando o início de algo extraordinário. Helena,
Apoiou a cabeça em seu ombro, deixando-se envolver pela música e pelo momento. As luzes de Paris cintilavam ao fundo, como estrelas terrenas abençoando aquela celebração de sonhos realizados. "Sabe o que mais me emociona?" ela perguntou, após um momento. "É saber que enquanto estamos aqui dançando em Paris, existem centenas de mulheres no Brasil preparando seus próprios momentos de transformação. Cada uma delas tem agora sua própria música para dançar." Eduardo a girou suavemente, seus olhos brilhando com amor e admiração. "E essa é a verdadeira magia do que criamos juntos, não é? Não são apenas as histórias que já aconteceram, mas todas aquelas que ainda estão por vir." A música continuava suave e envolvente, embalando não apenas os casais que dançavam, mas também os sonhos que ali flutuavam. Sonhos de todas as mulheres que, inspiradas por uma simples dança em um restaurante de bairro, haviam encontrado coragem para criar suas próprias histórias de transformação. O retorno ao Brasil trouxe consigo uma onda de novidades e desafios. O sucesso em Paris havia catapultado o projeto para uma dimensão internacional que ninguém havia previsto. A sede da Fundação Sabores em Sonhos transformou-se em um ponto de peregrinação para visitantes de todos os cantos do mundo. Dona Helena. Mariana entrou apressada no escritório, em uma manhã particularmente agitada. A primeira-dama da França acabou de confirmar sua visita para o mês que vem. Helena ergueu os olhos dos documentos que analisava, permitindo-se um momento de pausa. Na parede de seu escritório, agora havia uma nova fotografia. Ela e Eduardo dançando no jardim em Paris, com a Torre Eiffel brilhando ao fundo. "Quantas delegações internacionais temos agendadas?" perguntou, embora já soubesse a resposta. Beatriz mantinha um controle meticuloso de cada visita. 15 países até o final do ano, respondeu Mariana, consultando seu tablet. E isso sem contar os 3 governos africanos que querem implementar o programa em suas comunidades rurais. O som de vozes animadas vindo do corredor chamou a atenção de ambas. Era a nova turma de mentoras, agora com participantes de países latino-americanos, chegando para sua aula de técnicas avançadas. Helena levantou-se ajustando seu jaleco. Ainda mantinha o hábito de usar um, mesmo quando passava o dia em reuniões administrativas. Era sua forma de lembrar suas origens, de manter os pés no chão. "Sabe, Mariana," ela comentou, observando o grupo multicultural que se reunia na cozinha principal. "Às vezes me pergunto se tudo isso é real." A jovem assistente sorriu, seus olhos brilhando de admiração. "É mais que real, Dona Helena. É um sonho que cresceu além das paredes de uma cozinha." O dia transcorreu em um ritmo intenso. Entre videoconferências com parceiros internacionais e sessões de planejamento estratégico, Helena encontrou um momento para visitar a cozinha experimental, onde Conceição ministrava uma aula sobre pratos tradicionais brasileiros. "O segredo não está apenas nos ingredientes", explicava Conceição para suas alunas internacionais, "mas na história que cada prato carrega, na memória afetiva que ele desperta." Helena observou com orgulho como sua antiga aluna havia se transformado em uma educadora excepcional. Conceição agora coordenava o programa de preservação de receitas tradicionais, um projeto que catalogava e mantinha viva a memória gastronômica de diferentes regiões. "Dona Helena", uma voz conhecida a chamou. Era Maria, uma das primeiras alunas do programa, que agora retornava como professora convidada. Trouxe uma surpresa para a senhora. Em suas mãos, um pequeno livro encadernado artesanalmente. É o primeiro exemplar da nossa coleção Sabores que Transformam, histórias e receitas de todas as nossas formandas. Helena folheou as páginas com cuidado, reconhecendo rostos e histórias. Cada receita vinha acompanhada de um relato pessoal, uma jornada de transformação. Seu coração encheu-se de emoção ao encontrar a foto de Dona Zuleika, agora uma celebridade local no Ceará, ensinando jovens cozinheiras em sua pousada escola. "Guardei o melhor para o final." Maria sorriu, indicando as últimas páginas. Ali estava ela, Helena, jovem e séria em seu primeiro dia no Cantinho do Sabor,
ao lado de uma foto atual, dançando com Eduardo em Paris. O título da página dizia: A receita do recomeço como? Um bolero mudou a história da gastronomia brasileira. Vocês não existem. Helena riu, enxugando uma lágrima teimosa. Ah, mas essa história precisava ser contada, respondeu Maria. Para lembrar a todas que às vezes o ingrediente mais importante é a coragem de sair da nossa zona de conforto. O telefone de Helena vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Preciso de você no jardim, agora. Intrigada, ela se despediu das alunas e seguiu para o local que havia se tornado seu refúgio particular. O jardim estava diferente, decorado com pequenas luzes e flores frescas. No centro, uma mesa posta para dois. Pensei que merecíamos um momento só nosso. Eduardo sorriu, puxando uma cadeira para ela, para celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Pequenas vitórias? Helena ergueu uma sobrancelha. A primeira-dama da França vem nos visitar. Sim, ele riu, servindo 2 taças de vinho. Mas sabe o que é ainda mais especial? Ver como cada pessoa que passa por aquelas portas sai transformada, como cada história que compartilhamos inspira novas histórias. As notas suaves de Sabor a Mi começaram a tocar. Algumas coisas nunca mudavam. E a capacidade de Mariana de criar momentos mágicos era uma delas. Para nós, Eduardo ergueu sua taça. E para todas as danças que ainda vamos dançar. Helena. Sorriu, seu coração transbordando de gratidão. Ali, naquele jardim que havia testemunhado tantos momentos importantes, ela entendeu que sua vida havia se transformado na mais extraordinária das receitas, uma que continuava surpreendendo a cada novo dia. A visita da primeira-dama francesa transformou-se em um evento que ninguém na Fundação Sabores em Sonhos jamais esqueceria. O que estava programado para ser uma simples visita protocolar tornou-se uma celebração emocionante da força feminina e da gastronomia como instrumento de transformação social. Helena havia planejado cada detalhe com o mesmo cuidado que dedicava às suas receitas mais elaboradas. As alunas internacionais prepararam pratos típicos de seus países, enquanto as brasileiras apresentaram releituras contemporâneas de receitas tradicionais. C'est magnifique! Se exclamou a primeira-dama, provando um bobó de camarão preparado por Dona Zuleika, que havia viajado especialmente do Ceará para o evento. Cette passion, cette authenticité. Mas o momento mais tocante aconteceu quando Helena conduziu a ilustre visitante para conhecer a Sala das Histórias, um espaço recentemente inaugurado, onde as paredes eram cobertas por fotografias e relatos das mulheres que haviam passado pelo programa. Cada rosto aqui, Helena explicou com Beatriz traduzindo, representa uma revolução particular, uma vida que encontrou novo significado através da gastronomia. A primeira-dama parou diante da fotografia que mostrava a primeira turma de formandas. 7 fotos. Ela apontou emocionada. Je peux voir l'espoir dans leurs yeux. Sim, Helena concordou, compreendendo o sentimento mesmo sem falar francês. É o brilho da esperança, o mesmo que vi nos olhos de cada nova aluna que chegou depois delas. Ao final da visita, a primeira-dama fez um anúncio surpresa. O governo francês estava interessado em estabelecer um programa de intercâmbio com a Fundação. Cozinheiras brasileiras poderiam estudar na França, enquanto chefes francesas viriam ao Brasil para aprender sobre o projeto. Mais ce n'est pas tout, ela continuou, um sorriso misterioso em seus lábios. Eduardo, que acompanhava tudo ao lado de Helena, traduziu suavemente. Ela quer que você seja a convidada de honra no próximo Festival Gastronômico de Lyon. Helena sentiu o mundo girar por um momento. Lyon, a capital gastronômica da França, o berço de tantas tradições culinárias. E tem mais uma coisa, Eduardo acrescentou, seus olhos brilhando. Eles querem que você dance. Dançar? Helena perguntou confusa. Oui, a primeira-dama interviu animada. Le bolero, l'histoire d'amour, c'est magnifique. Aparentemente, a história da dança que havia iniciado tudo tinha chegado até a França, capturando a imaginação dos românticos franceses. O festival queria recriar o momento. Transformando-o em um símbolo da união entre culturas,
através da gastronomia. Naquela noite, após a partida da comitiva francesa, a equipe da fundação organizou uma pequena celebração no jardim. O espaço estava iluminado por centenas de pequenas luzes, e o aroma das ervas frescas se misturava com a música suave que tocava ao fundo. Um brinde, propôs Conceição, erguendo sua taça. A mulher que nos ensinou que toda grande transformação começa com um pequeno passo de dança. Helena corou emocionada, olhou ao redor para os rostos sorridentes que a cercavam, sua família escolhida, construída através de sonhos compartilhados e coragem somadas. Na verdade, ela respondeu, deveríamos brindar a cada uma de vocês, porque são suas histórias que fazem este projeto ser o que é. Eduardo se aproximou, envolvendo sua cintura suavemente. E que tal brindarmos ao futuro, a todas as histórias que ainda vamos escrever juntos? Como se por mágica, embora todos soubessem que era obra da sempre atenta Mariana, as primeiras notas de Sabor a Mi preencheram o jardim. Madame, Eduardo fez uma reverência exagerada, imitando o sotaque francês. Poderia me conceder esta dança? Precisamos praticar para Lyon, não é mesmo? Helena riu, aceitando sua mão estendida. Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados por aqueles que haviam se tornado parte fundamental de sua vida, ela pensou em como uma simples dança havia se transformado em uma metáfora tão poderosa. Sabe? Ela murmurou contra o ombro de Eduardo. Acho que finalmente entendi. Entendeu o quê? Que às vezes a vida é como uma grande cozinha. Podemos passar anos seguindo as mesmas receitas, medindo os mesmos ingredientes, mantendo a mesma temperatura. Mas basta um momento de coragem, um novo tempero, uma mudança no ritmo, e tudo se transforma em algo extraordinário. Eduardo a girou suavemente, suas faces iluminadas pela luz das estrelas e pelo brilho de um amor que havia crescido junto com seus sonhos compartilhados. E sabe o que é mais bonito? Ele respondeu. É que nossa receita está longe de terminar. Ainda temos muitos sabores para descobrir, muitas danças para dançar. Ao redor deles, outras pessoas começaram a dançar também. Alunas, mentoras, funcionários. O jardim da Fundação Sabores em Sonhos transformou-se em uma pista de dança improvisada, onde cada par girava ao som do bolero que havia mudado tantas vidas. E Helena, nos braços do homem que havia acreditado em seus sonhos antes mesmo dela, própria a acreditar, soube que estava exatamente onde deveria estar, no centro de uma história que continuava a inspirar outras histórias em uma dança que nunca terminaria. O Festival Gastronômico de Lyon se aproximava e, com ele, uma ideia começou a germinar na mente de Helena. Durante uma reunião com sua equipe mais próxima, ela finalmente compartilhou o que vinha planejando nas últimas semanas. Quero propor algo diferente, ela começou, olhando para os rostos atentos ao seu redor. Em vez de irmos apenas Eduardo e eu podemos transformar nossa participação em algo maior. Beatriz, sempre prática, já estava com seu tablet em mãos. O que exatamente você tem em mente? Pensei em levarmos uma delegação, não apenas para apresentar o projeto, mas para mostrar seu verdadeiro impacto. Helena abriu uma pasta sobre a mesa. Selecionei 10 histórias extraordinárias de nossas alunas e mentoras. Mulheres que não apenas se transformaram, mas que estão transformando suas comunidades. A ideia rapidamente ganhou força. Dona Zuleika, com seu projeto de preservação da culinária tradicional cearense, Maria, que havia criado uma rede de restaurantes populares, geridos exclusivamente por mulheres acima dos 50 anos, Conceição, cujo programa de alimentação saudável para escolas públicas já havia sido adotado em 3 estados. Mas não para por aí. Helena continuou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Quero que cada uma delas prepare um prato que conte sua história. Algo que represente não apenas sua região ou técnica, mas sua jornada pessoal. Eduardo, que havia permanecido silencioso até então, sorriu. Você quer transformar nossa apresentação em um espetáculo de histórias e sabores? Exatamente, Helena confirmou. E no final, deixe-me adivinhar. Mariana interrompeu animada. Todas dançam.
A sala explodiu em risadas, mas a ideia tinha um encanto especial. A dança que havia iniciado tudo agora se multiplicaria em várias histórias de transformação. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. A embaixada francesa, encantada com a proposta, ofereceu suporte total. As selecionadas para a delegação mergulharam em aulas intensivas de francês básico, enquanto suas receitas eram refinadas e adaptadas para ingredientes disponíveis na França. Mas como vamos transportar todos os ingredientes especiais? Perguntou Conceição durante uma reunião de planejamento. Foi quando Ricardo Mendes, o pai de Eduardo, surpreendeu a todos com uma visita inesperada. Soube do projeto para Lyon, ele disse, observando os preparativos na cozinha experimental. E penso que o Grupo Mendes poderia contribuir com a logística. Afinal, transportes são nossa especialidade. Helena notou como os olhos do empresário, antes tão severos, agora carregavam um brilho diferente ao observar o trabalho realizado. Ali, ele parou diante do mural de fotografias, detendo-se especialmente em uma que mostrava sua falecida mãe, a avó de Eduardo, em sua própria cozinha. Sabe, ele comentou suavemente, minha mãe sempre dizia que a verdadeira riqueza de uma família não está em seus bens, mas nas histórias que ela conta e nas vidas que toca. Eduardo, que estava ao lado de Helena, apertou sua mão discretamente. Era a primeira vez que via seu pai falar da avó com tanta emoção. Helena, Ricardo continuou, virando-se para encará-la. Quando você e Eduardo começaram este projeto, confesso que tinha minhas dúvidas. Achava que era apenas um sonho romântico, talvez até uma forma de rebeldia. Ele fez uma pausa, sorrindo levemente. Nunca fiquei tão feliz em estar errado. O apoio do Grupo Mendes abriu novas possibilidades. Não apenas os ingredientes especiais poderiam ser transportados adequadamente, mas também foi possível ampliar a delegação, incluindo mais histórias, mais sabores, mais sonhos. Uma tarde, enquanto supervisionava os últimos ensaios das apresentações, Helena encontrou um pequeno pacote em sua mesa. Dentro havia um lenço de seda antigo, delicadamente bordado com notas musicais, e um bilhete de Eduardo, para usar em Lyon, porque cada grande apresentação merece seu próprio acessório mágico. Como aquele primeiro lenço de Dona Zuleika, que você usou na reunião do conselho, este também carrega histórias e promessas. E falando em promessas, que tal ensaiarmos nossa dança esta noite? O jardim está especialmente bonito sob as estrelas de junho. Helena sorriu, acariciando o tecido suave. Através da janela de seu escritório, podia ver o movimento na cozinha principal. Mulheres de diferentes idades, origens e histórias, todas unidas pelo mesmo propósito, todas parte de uma transformação que havia começado com um simples passo de dança. Sim, ela sussurrou para si mesma, guardando o lenço junto ao coração. Algumas histórias merecem ser dançadas sob as estrelas. Lyon recebeu a delegação brasileira com toda a pompa que a capital gastronômica da França podia oferecer. O histórico Les Halles de Lyon Paul Bocuse, mercado centenário e templo da gastronomia francesa, havia sido escolhido como palco para a apresentação especial da Fundação Sabores e Sonhos. Na manhã do grande dia, Helena acordou antes do amanhecer. Da janela de seu quarto de hotel, podia ver as luzes da cidade ainda acesas, como estrelas terrenas guiando seu caminho. Sobre a poltrona, o lenço presenteado por Eduardo esperava para compor seu visual. Pronta! Aí a voz de Beatriz soou suave à porta. A assessora havia se tornado muito mais que uma colaboradora. Era uma amiga, uma confidente, alguém que compreendia a magnitude do que estavam prestes a realizar. Quase, Helena respondeu, ajustando o lenço em seu pescoço. Como estão as outras? Ansiosas, mas determinadas. Dona Zuleika já está na cozinha desde as 5 da manhã, preparando seus bolinhos de mandioca com queijo de coalho, que ela insiste em chamar de petit gâteau nordestino. Helena riu, imaginando a cena. Suas meninas, como carinhosamente, chamava todas as participantes independentemente da idade. Haviam conquistado os corações da equipe francesa nos últimos dias de preparação.
O Les Halles começou a ganhar vida conforme a manhã avançava. Os tradicionalíssimos boxes dos comerciantes locais haviam sido transformados em pequenas estações de demonstração, cada uma contando uma história diferente do projeto brasileiro. Madame Helena chamou o chefe Antoine, o renomado curador, do festival, aproximando-se com seu característico entusiasmo. Les journalistes sont déjà là, os jornalistas já chegaram. De fato, uma pequena multidão de profissionais da imprensa internacional se aglomerava na entrada do mercado. Mas não eram apenas jornalistas. Helena reconheceu diversos chefes famosos, críticos gastronômicos e até mesmo algumas celebridades que haviam vindo prestigiar o evento. A apresentação começou com Conceição, contando sua história enquanto preparava um bobó de camarão contemporâneo. Sua narrativa, traduzida simultaneamente para o francês, causou visível emoção na plateia. «Sete sauces», murmurou um chefe estrelado Michelin, provando o prato. «C'est de la magie pure». As mulheres da delegação brasileira apresentaram seus pratos e suas histórias. Maria surpreendeu a todos com uma releitura de um cassoulet usando ingredientes brasileiros. Dona Zuleika conquistou aplausos entusiasmados ao ensinar técnicas de fermentação natural que havia aprendido com sua avó. Entre uma apresentação e outra, pequenos grupos de dança folclórica francesa se apresentavam, criando uma atmosfera de celebração cultural. O aroma dos diferentes pratos sendo preparados se misturava com a música, transformando o Les Halles em uma sinfonia para todos os sentidos. Finalmente, chegou o momento que todos aguardavam. As luzes do mercado diminuíram suavemente e um único refletor iluminou o centro do espaço. Helena, usando o lenço musical presenteado por Eduardo, caminhou até o local iluminado. A história que vou contar hoje, ela começou em português, com tradução simultânea. Não é apenas minha. É a história de todas as mulheres que, em algum momento, precisaram encontrar coragem para dar um novo passo em suas vidas. Eduardo emergiu das sombras, elegante em seu terno escuro, estendendo a mão para ela exatamente como havia feito naquela primeira noite no Cantinho do Sabor. As notas de Sabor à Mi preencheram o ambiente histórico, mas desta vez algo diferente aconteceu. Uma a uma, suas alunas e mentoras se juntaram à dança, cada uma com seu par, transformando o mercado centenário em uma celebração de vida e transformação. «C'est magnifique», exclamou a primeira-dama francesa, que havia feito questão de estar presente. «C'est l'essence même de la gastronomie, unir les gens, créer des moments, transformer des vies». Enquanto dançava nos braços de Eduardo, Helena observava o resultado de tudo que haviam construído juntos. Não era apenas um projeto social, nem apenas uma escola de gastronomia. Era um movimento de transformação que havia começado com uma simples dança e agora tocava vidas em diferentes continentes. «Sabe o que estou pensando?» Eduardo murmurou em seu ouvido. «O quê?» «Que algumas receitas são como a vida. Precisam de tempo para encontrar o ponto certo, o equilíbrio perfeito entre todos os ingredientes». Helena sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. «E qual é o ingrediente secreto da nossa receita?» «O amor», ele respondeu simplesmente. «O amor pela transformação, pela vida, pelos sonhos e, principalmente, o amor que encontramos um no outro». As luzes do Les Halles brilhavam como estrelas sobre eles, enquanto o bolero continuava embalando não apenas sua dança, mas todas as histórias de transformação que ali se entrelaçavam em uma única, extraordinária celebração da vida. Sucesso em Lyon foi apenas o começo de uma nova fase para a Fundação Sabores em Sonhos. De volta ao Brasil, Helena encontrou sua mesa repleta de convites e propostas de parcerias internacionais. Mas foi um envelope simples, sem identificação, que chamou sua atenção naquela manhã de primavera. Dentro, havia apenas um cartão, com a caligrafia elegante que ela conhecia tão bem. «Me encontre no Cantinho do Sabor hoje à noite. Tenho uma surpresa para você». O antigo restaurante, onde tudo havia começado, havia sido preservado exatamente como era,
transformado em uma espécie de museu vivo da história do projeto. Ocasionalmente, ainda servia refeições especiais preparadas por alunas do programa. Quando Helena chegou no horário combinado, encontrou o local completamente transformado. Velas iluminavam suavemente o ambiente e um aroma familiar preenchia o ar, os mesmos pratos que estavam no menu naquela noite especial de tanto tempo atrás. Bem-vinda. De volta. A voz de Eduardo soou atrás dela. Pensei que merecíamos um momento só nosso, no lugar onde tudo começou. Helena sorriu, notando que ele vestia o mesmo tipo de roupa que usava naquela primeira noite. Você planejou tudo isso? Na verdade, ele sorriu. Tive alguma ajuda. Como, se fosse uma deixa, Mariana surgiu da cozinha, acompanhada por Conceição, Maria, Dona Zuleika e outras mulheres que haviam se tornado parte fundamental daquela história. Não poderíamos ficar de fora deste momento, disse Conceição, seus olhos brilhando de emoção. Uma a uma, elas começaram a servir os pratos que haviam marcado suas próprias jornadas de transformação. Cada prato contava uma história, cada sabor carregava uma memória especial. Mas ainda falta uma coisa, Eduardo comentou, fazendo um sinal discreto. As primeiras notas de sabor ami preencheram o ambiente, exatamente como naquela primeira noite. Mas desta vez, quando Eduardo estendeu a mão para Helena, ela notou algo diferente em seu olhar. Helena, ele começou, sua voz suave mas firme. Quando entrei neste restaurante pela primeira vez, estava procurando um lugar para me esconder do mundo. Em vez disso, encontrei um motivo para voltar a viver plenamente. Ele fez uma pausa, tirando algo do bolso de seu paletó. Uma pequena caixa de veludo azul. Naquela primeira dança, descobri que alguns momentos têm o poder de mudar todo o rumo de uma vida. E agora, ele se ajoelhou, abrindo a caixa para revelar um delicado anel com uma pequena nota musical cravejada em diamantes. Quero saber se você aceita dançar comigo para o resto de nossas vidas. Helena sentiu o mundo girar por um momento. Ao redor deles, as mulheres que haviam se tornado sua família sorriam através das lágrimas. Mas tem uma condição, Eduardo continuou, um brilho maroto em seus olhos. Nosso casamento terá que ser aqui, no cantinho do sabor, com todas as nossas alunas preparando o banquete. Como se eu pudesse imaginar de outro jeito, Helena respondeu, sua voz embargada de emoção. Quando ele colocou o anel em seu dedo, um aplauso espontâneo explodiu no restaurante. Dona Zuleika foi a primeira a abraçá-los, seguida por todas as outras. Agora sim, a senhora cearense declarou, enxugando as lágrimas, nossa história está completa. Não, Dona Zuleika, Helena corrigiu gentilmente, olhando para todas, aquelas mulheres extraordinárias que haviam transformado suas vidas e as vidas de tantas outras. Nossa história está apenas começando, porque cada nova aluna que entra em nossas cozinhas, cada novo sonho que ajudamos a realizar, é um novo capítulo que se abre. Eduardo a puxou para mais perto e juntos começaram a dançar. Desta vez não apenas um bolero, mas a promessa de um futuro compartilhado. Ao redor deles, outras pessoas se juntaram à dança, transformando o restaurante em uma celebração de amor, sonhos e transformação. Sabe o que mais me emociona? Helena sussurrou no ouvido de Eduardo enquanto dançavam. O quê? Pensar em todas as danças que ainda estão por vir, em todas as vidas que ainda vamos tocar, em todas as histórias que ainda vamos ajudar a escrever. Eduardo sorriu, girando-a suavemente sob as luzes suaves do restaurante. E cada uma dessas histórias começou porque uma cozinheira corajosa decidiu sair de sua zona de conforto para dançar com um estranho. Não, Helena corrigiu, seus olhos brilhando de amor e gratidão. Cada uma dessas histórias começou porque duas pessoas descobriram que alguns sonhos são grandes demais para serem sonhados sozinhos. Um ano depois, o Cantinho do Sabor viveu sua mais bela celebração. O casamento de Helena e Eduardo não foi apenas uma cerimônia de união entre duas pessoas. Foi uma festa que celebrou todas as transformações que haviam nascido de uma simples dança. O espaço havia sido decorado com ervas aromáticas
e flores comestíveis cultivadas no jardim da fundação. Cada mesa contava uma história diferente através de sua decoração, representando as diversas regiões do Brasil onde o projeto havia florescido. As antigas alunas, agora empresárias e chefes de sucesso, haviam se reunido para preparar o banquete. Cada prato foi cuidadosamente escolhido para representar uma etapa da jornada do casal. O menu era uma verdadeira viagem através das memórias que haviam construído juntos. "Olha só para isso", comentou Mariana, agora diretora de comunicação da fundação, observando o movimento na cozinha. "Quem diria que aquela primeira noite nos traria até aqui?" Conceição, que coordenava a equipe de preparação do banquete, sorriu enquanto finalizava um dos pratos. "Algumas receitas são assim, precisam do tempo certo para atingir a perfeição." Cerimônia foi conduzida no jardim, onde o primeiro sim havia sido trocado um ano antes. Dona Zuleika, escolhida como madrinha, usava com orgulho o mesmo lenço que havia emprestado a Helena naquela primeira reunião decisiva. Quando a música começou a tocar, não era Sabor a Mi, ainda não. Helena surgiu em um vestido simples, mas elegante, carregando um buquê feito inteiramente de ervas aromáticas. Em seu pescoço, o lenço musical presenteado por Eduardo em Lyon. Ricardo Mendes, que conduzia a noiva, parecia mais emocionado que o próprio filho. "Você trouxe nossa família de volta à vida", ele sussurrou para Helena antes de entregá-la no altar. Os votos foram trocados em meio a sorrisos e lágrimas. Eduardo falou sobre encontrar seu propósito através do amor. Helena falou sobre aprender a dançar com a vida. Mas foi o momento após a cerimônia que todos aguardavam. As primeiras notas de Sabor a Mi preencheram o ar e o casal iniciou sua primeira dança como marido e mulher. Desta vez, porém, não estavam sozinhos. Dezenas de casais se juntaram a eles. Alunas, mentoras, funcionários, familiares, cada um carregando sua própria história de transformação. "Olhe para elas", Helena murmurou para Eduardo enquanto dançavam. "Cada uma dessas mulheres é um milagre em movimento." De fato, era impossível não se emocionar vendo Dona Zuleika, que agora comandava uma rede de pousadas-escola no Nordeste. Maria, cujos restaurantes populares haviam se tornado referência em economia solidária. Conceição, recentemente nomeada embaixadora da gastronomia brasileira pela Unesco. O banquete que seguiu foi uma celebração de sabores e histórias. Cada prato vinha acompanhado de uma pequena narrativa, contando como aquela receita havia tocado a vida de alguém. Ao final da noite, quando as estrelas já brilhavam no céu, Eduardo e Helena se encontraram novamente no mesmo lugar onde haviam dançado pela primeira vez. "Sabe o que mais me emociona?" Ele perguntou, segurando-a junto ao peito. "O quê?" "Pensar que nossa história vai inspirar outras pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos, a darem seus próprios passos de dança." Helena sorriu, observando o movimento ao redor deles. Na cozinha, uma nova turma de alunas se preparava para iniciar sua jornada. No jardim, casais ainda dançavam sob as luzes suaves. No ar, o aroma de esperança e possibilidades. "E sabe o que é mais bonito?" Ela respondeu. "É que cada nova história que nasce aqui carrega um pouco da nossa dança, um pouco do nosso amor." As últimas notas do bolero se dissiparam no ar noturno, mas a música que Helena e Eduardo haviam criado juntos, uma sinfonia de transformação, esperança e amor, continuaria ecoando através das vidas de todas as pessoas que haviam sido tocadas por sua extraordinária jornada. Porque algumas histórias não terminam, elas apenas inspiram novos